Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Hoje aqui eu quero falar com vocês sobre um arquivo que eu fiz e algumas pessoas me pediram explicação sobre eles, tá? Não tem roteiro aqui na tela hoje, até mesmo porque eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui é meu site Veterano Voz Ativa e é onde eu publico as coisas que eu faço, tá? Alguns arquivos para leitura, tá? Tem links aqui do lado, tem também o link da calculadora dinâmica, o link dos meus vídeos no YouTube, que a lista de vídeos que tem lá que já é bastante extensa, e assim por diante, tá? Muita gente já sabe aí que às vezes eu faço aí minutas de propostas, desde 2019 eu tenho feito isso, tá? Algumas coisas estão publicadas aqui, tá? Bom, hoje eu quero falar especificamente dessa proposta aqui, tá? Que eu chamei de disposições transitórias, tá? PL disposições transitórias, tá? Isso aqui eu fiz esse arquivo a pedido de alguns colegas, eles pretendem tentar conversar com futuros candidatos à presidência da República e apresentar as nossas sugestões de correções da Lei 13.954 e, por que não, até mesmo da MP 2215, tá? Então me pediram para fazer um documento sucinto, né, com várias correções, e eu fiz, que é esse documento aqui. Eu distribuí em alguns grupos, as pessoas tomaram ciência e algumas pessoas falaram assim, pô, mas eu li, mas não entendi, não sei o que, me explica. Então estou fazendo esse vídeo com esse objetivo, tá? O site é esse aqui, para quem quiser acessar, tá tudo aqui, tá? E o documento que nós vamos falar hoje é esse aqui, PL Disposições Transitórias. Eu abri ele aqui numa outra aba, tá? Aqui não tem problema, o link, tá? Quando der o Enter aqui, vou até fazer, ele vai redirecionar para o site principal bim.net.br, mas o link é vva.bim.net.br. Fácil, vai estar na descrição, tá? Então vamos aqui ao documento, tá? Primeira coisa a ficar bem claro isso aqui não é um projeto de lei que existe, que está lá no Congresso Nacional tramitando coisa parecida. Muitas vezes a pessoa olha para isso aqui, nossa, olha só o que... Gente, está aqui, ó, botei uma marca d'água, BIM RBSoft, tem aqui, em todas as páginas tem esse rodapé aqui dizendo que é elaborado por mim, quando que foi feito esse documento e tal. Para esclarecer que é só uma proposta, tá? Proposta de PL, tá? Tá escrito aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos explicar o que eu pretendo com isso aqui, tá? Aqui a primeira parte é aquela ementa, tá? A ideia é estabelecer disposições transitórias tanto para a Lei 13.954 quanto para a MP 2215, tá? Porque muitas das coisas aconteceram, foram alteradas sem que houvesse uma transição, uma regra de transição, e as pessoas foram pegas assim, pá, daqui para cá se deu mal, daqui para cá se deu bem. Então a ideia é fazer uma coisa mais suave, tá? Aqui é a primeira parte, tá? Aqui esse primeiro artigo é igual à ementa, tá? E eu coloquei aqui uma coisa que eu acho importante, que seria muito bem recepcionada pelo governo, que é não ter caráter retroativo das coisas que possam trazer algum benefício para o pessoal. Por quê? Para não ter que pagar atrasados e ficar um ônus maior ainda para a União, certo? Entramos aqui nas disposições gerais, artigo 2º, tá? A ideia aqui é estabelecer uma revisão anual da nossa remuneração, porque isso aí existia numa lei antiga e não tem mais. Inclusive no PL, das versões do PL, tinha isso aí e não tem mais. Então coloquei aqui e coloquei também aqui algumas disposições em relação a como fazer o cálculo desse reajuste, tá? Porque existiam umas discrepâncias ali naquela tabela de escalonamento e tal. Algumas pessoas até vieram me perguntar sobre isso, então eu coloquei aqui que seria a forma de cálculo desse reajuste, aplicar o índice de reajuste no soldo do 4 estrelas e usar o índice de escalonamento, tá? Para calcular os demais. Inclusive eu até estou propondo aqui um índice de escalonamento com 2 casas decimais. Aqueles numerozinhos lá que servem para calcular o soldo de cada posto de graduação, tá? Exatamente para ficar mais preciso. Hoje em dia ninguém precisa fazer a conta ali na mão, na calculadora. Hoje em dia o programa faz isso aí, é tudo muito mais preciso, não precisa ter aquelas divergências por causa de arredondamento, tá? O artigo 3º, a ideia aqui é fazer o posto acima
proporcional, né? Para quem lembra aí que quando veio a MP 2215, o pessoal que já tinha 30 anos teve posto acima, quem não tinha 30 anos perdeu, certo? Só que assim, teve gente que perdeu por questão de dias. O cara até que queria se matar por causa disso. Então a ideia aqui é estabelecer, por exemplo, se o militar tinha 29 anos, recebe 29 30 avos do soldo do posto acima e 30 avos do soldo do posto de graduação que ele tinha, certo? Se ele tivesse 15 anos, seria 15 do posto acima e 15 do que ele tinha, da graduação do posto que ele tinha. E assim por diante, tá? Artigo 4º, a ideia é propor aqui uma coisa parecida para a LESP, aquele pessoal que, por exemplo, o pessoal tinha 20 anos na MP 2215, então ele tinha direito a 2 LESP. Mas se o cara tinha 21 anos, esse 1 ano ficou perdido. Ele pode receber em pecúnia, né, um décimo do que ele receberia pela LESP inteira. Se o cara tinha 9 anos, 9 décimos e assim por diante. É até a mesma coisa que algumas pessoas, a gente sabe que algumas pessoas ganharam isso na justiça, algumas pessoas ganharam. Tem aquela confusão ali de LESP proporcional relativa ao pessoal tirou 2 meses, tinha completado decênio, né, mas tirou 2 meses, faltaram 4 meses, aí tem essa proporcionalidade para ele receber também. Mas aqui eu estou falando da questão do decênio incompleto. 25 anos ele tinha 2 LESP e 5 anos, né, teria esse proporcional. A ideia é estabelecer esse direito. Tá? O artigo 5º é uma coisa que muita gente me pediu, me sugeriu. Tá? A ideia é dar ao PTTC, em vez de 30%, dar 50%. Coloquei aqui. Beleza? O artigo 6º, a ideia dele é a correção da lacuna. Aqui eu não vou... lacuna dos cursos, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque depois isso aqui é um assunto mais extenso, vou fazer um vídeo até dedicado a isso. Mas basicamente ao pessoal que não pôde fazer curso de altos estudos e também outras questões relacionadas a curso, eu botei tudo aqui. A ideia é que esse pessoal tenha o direito garantido. Por exemplo, fez o CAIS, né, mas não tinha o curso de altos estudos, então ele possa receber altos estudos. E assim por diante. Tá? Inclusive, o texto desse artigo 6º é o mesmo texto que o futuro presidente poderia usar num decreto, porque essa é uma parte que pode ser resolvida por um decreto. Tá? Mas a gente fala mais quando fizer um vídeo dedicado a isso, que esse assunto a gente dá para aprofundar um pouco mais. Aqui o artigo 7º, tá? A ideia seria conceder o adicional de compensação por disponibilidade, tá, ao ex-combatente ou anistiado, porque quando foi criado o adicional de compensação por disponibilidade, foi estabelecida na mesma lei 13954, a contribuição para a pensão militar para esse pessoal, tá, ex-combatente, mas eles não receberam a compensação por disponibilidade. Então a ideia é estabelecer 5% geral, o mínimo ali para eles terem um pouquinho de compensação. Tá? Artigo 8º, aqui são 2 anexos que eu troco da Lei 13954. Tá? Um é do adicional de disponibilidade e o outro é do escalonamento, que eu até já mostrei aqui. E do adicional de disponibilidade eu já explico adiante. Tá? O artigo 9º, tá? É relativo ao auxílio invalidez. Tá? A ideia aqui é voltar a ser o mínimo do soldo de cabo engajado e também estabelecer aqui um mínimo baseado no salário mínimo. Tá? Ou seja, a regra geral é 7,5 cotas do soldo. Tá? Antes, na lei anterior à MP 2215, existia né, não pode ser menos do que o soldo de cabo engajado, mas isso morreu. Então aí esse foi ficando desatualizado, aí eles fizeram uma lei, atualizaram esse valor, botaram ali o mesmo valor mais ou menos o mesmo valor do soldo de cabo engajado, mas era o valor fixo em reais. Aí esse valor foi ficando desatualizado, atualizou de novo em 2012 e já está 10 anos defasado esse valor. Então a ideia é estabelecer que as 7 cotas e meia, ou 2 vezes e meio o salário mínimo, ou o mesmo valor do cabo engajado, o que for maior. Esse seria o valor mínimo do auxílio invalidez. Tá?
O artigo 10 aqui é para melhorar a regra da VPNI. Né? Na Lei 13954, eles colocaram lá que é brutas, ou seja, não houve redução de bruto, então ninguém teve VPNI e muita gente teve redução da remuneração líquida porque teve os descontos, aumento dos descontos ou implantação no caso de pensionista. Então aqui eu coloco que, para efeito do cálculo, né, é o valor bruto descontado do valor da contribuição para a pensão militar. Ou seja, aí no caso, quem teve um decréscimo teria a VPNI para compensar. Tá? Bom, chegando aqui nas disposições finais, artigo 11 são as revogações na medida provisória 2215, tá? Os artigos referentes ao PTTC, que a ideia é tirar os 30%, passar a ser 50%, então tem que revogar o artigo anterior para passar a valer o novo. E o 33 é referente à regra da LESP, tá? Que eu fiz também toda uma nova regra. Então a ideia é só revogar ali aquele artigo. E também o principal aqui, o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13954. O que eu quero com a revogação desse aí? Isso aí é exatamente o dispositivo da Lei 13954 que impede, tá, que o adicional de tempo de serviço seja pago cumulativamente ao adicional de disponibilidade, certo? Então, a ideia é cancelar essa vedação, acabar com essa vedação e o pessoal voltar a receber o adicional de tempo de serviço. E aqui a data de vigência da lei, né, seria a partir da publicação, mas com efeito financeiro a partir de uma data específica. Inclusive eu botei aqui em amarelinho, porque essa data aqui, obviamente, iria mudar, que é só uma sugestão. Mas, por exemplo, o novo presidente só vai assumir nessa data, então com certeza só poderia mandar o projeto de lei depois dessa data e só ficaria pronto depois. Então, digamos que fosse meados de 2023 ou mesmo 2024. Já é alguma coisa, né, corrigir a partir dessa data. Tá? Depois disso aqui tem os anexos que eu falei, tá? A tabela do adicional de disponibilidade. Por que a ideia é substituir a tabela que existe lá na Lei 13954? A ideia aqui é colocar percentuais para os oficiais de quadros auxiliares. O que são os quadros auxiliares? É o próprio QAO do EB, tem na Marinha alguns quadros também, o Alfa-Alfa que eles chamam, o auxiliar fuzileiro naval, e na FAB tem o pessoal que faz o EAOF, tá? Esse pessoal no Exército, eles sempre fazem a prova para ir para o QAO a partir de sub, então eles sempre levam os 32%. E nas outras forças eles podem fazer como primeiro sargento, segundo sargento, então tem muita gente numa lacuna recebendo menos do que os 32%. Então a ideia aqui é estabelecer um percentual específico para eles e assim, botei assim bem próximo, 28%, 30% no caso dos tenentes, e chegando a 32% no caso de capitão. Para ficar ali, só para não dizer que é todo mundo 32%, né? Embora talvez o ideal fosse 32%. Como eu disse, é uma sugestão, tá? Isso pode ser mudado. Tá? E aqui a tabela que eu já mostrei do escalonamento vertical com 2 casas decimais. Tá? Então, basicamente é isso. O arquivo tem a parte textual dos artigos, tá? Como sugestão, as tabelas dos anexos, e depois ainda tem a justificação, que é basicamente isso que eu falei para vocês. Tá? Eu consegui ser bem sucinto, consegui fazer uma justificação de uma folha. O pessoal às vezes fala que eu faço uma justificação quilométrica, 10, 12, 8 folhas, né, 8 páginas, que eu fiz com uma página só, descrevendo para que serve cada um dos artigos, tá? Cada uma das ideias. Tá? E assim, né, é uma sugestão minha, feita a pedido de colegas que vão tentar levar isso para os futuros candidatos. Tá? O arquivo está aqui, tá? Vocês acessando aqui, pode baixar, pode distribuir, pode ler aqui na tela, tá? Livre manobra, tá? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, essa minuta, essa sugestão de projeto de lei que eu elaborei, né, para que os colegas tentassem alguma coisa junto aos futuros candidatos. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima e valeu! Aqui nas disposições finais eu faço 2 revogações lá na MP 2215, tá? Uma delas ali é referente ao PTTC, que tem que revogar o artigo para valer o novo.
tá? Também tem uma outra revogação aqui que eu não lembro qual é.